Maranhão Atlético, milagres acontecem e o time ainda tem esperança de classificação. Sampaio Corrêa quer zerar cartões para a segunda fase da competição. Imperatriz, focado ainda no primeiro lugar do grupo A2, não vai desacelerar para cima do Iguatu. O jogo será no interior do Ceará. Vasco da Gama perdeu o confronto de goleada para o Del Valle e o Flamengo encara o Santos daqui a pouquinho. Sul-Americano, Campeonato Brasileiro, estaremos focalizando hoje também aqui para você em todas as suas emoções. Tá valendo, minha galerinha? Me dê apenas um minutinho e eu volto já já nessa conexão poderosa aqui no canal Les Costa Narrador. E não esqueça, para você que é de São Luís do Maranhão, você que é da Ilha do Amor, você que curte aquele reggae maravilhoso, a volta da dupla Costa e Márcio Robert. Isso mesmo, lá na Águia da Ponte, no São Francisco, com a participação do DJ Marcelo Mix e ainda a banda Ítalo Cardoso e Banda, né? Ítalo Cardoso e Banda marcando presença aí nesse grande evento que vai acontecer no dia 9 de agosto, portanto, já vá colocando na sua agendinha aí, 9 de agosto, a volta da dupla Costa e Márcio Robert. Imagine que é só pedra de responsa. Lá no Águia da Ponte, no São Francisco, com participação especial do DJ Marcelo Mix e Ítalo Cardoso e Banda. A galera te espera lá. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Prazer e que prazer estar contigo. Vamos nessa, minha galera, porque a bola vai rolar no fim de semana. Contagem regressiva para as emoções da penúltima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Como é que está a situação dos clubes? O Sampaio, falta uma vírgula para classificar-se. Poderia estar classificado, a gente só aguarda a matemática. Milagre assim para o Sampaio não classificar-se é difícil, né? Não aconteceria. Mas o Maranhão Atlético Clube aguarda o milagre para se classificar, não depende mais só de si, ainda precisa de uma combinação e essa combinação ela pode perfeitamente acontecer, mas a preocupação é muito grande. Primeiramente, trabalhar, é o que disse o Marcinho Guerreiro. Trabalhar, 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 não podemos deixar a peteca cair, não podemos nos abalar com o que aconteceu, um acidente de percurso na cidade da Imperatriz, e vamos trabalhar, porque inclusive tudo foi refletido na entrevista do próprio treinador. 10 segundos, 10 segundos, isso mesmo, não é nenhuma invenção minha. Você quer ver? Dá uma olhadinha aqui no que disse o Marcinho Guerreiro. Isso que foi que nos deixou agora no final meio que complicado. Mas assim, não posso lamentar, a gente tem que trabalhar e já pensar no próximo jogo. Valeu. É isso, pensar no próximo jogo. Aconteceu, não era para acontecer, mas não é jogar a toalha. Ainda, como diria o narrador aí famoso, enquanto tem bambu, tem flecha, né? Então vamos para esse jogo aí. O Maranhão Atlético vai estar muito focado, vai jogar em casa, Estádio Castelão, diante de um adversário abalado pelos acontecimentos do STJD, perda de pontos, lanterna, não tem mais condições de classificação, deve ter aí um mental muito abalado mesmo. Então o Maranhão tem que focar. Eu acho que o Maranhão Atlético, torcida, é um time que não é ruim. Você não pode ter desaprendido, não pode ter... os jogadores que conquistaram o campeonato jogando da forma que jogaram, inclusive conquistando o título, ganhando esse título, e então o Maranhão Atlético, o clube se credenciando, ganhando essa oportunidade de estar com um calendário garantido para 2026, coisa que o Sampaio não tem garantido, este calendário, e mesmo que suba algum time
para a Série C, por exemplo, abrindo uma vaga aqui, que seria do campeão, do vice-campeão, na Série D do ano que vem, quem entraria não era o Sampaio Corrêa, o IAP que foi o terceiro colocado. Veja como o Sampaio Corrêa pisou na maionese, né? Pisou na maionese ao perder o jogo para o Maranhão Atlético de 3-0. E isso acabou credenciando o IAP para as competições nacionais, caso venha a subir, por exemplo, o Imperatriz. Se o Sampaio não conseguir o acesso, o Sampaio não tem calendário para o ano que vem. Verdadeiramente fora de série. A Bolívia querida, falaram tanto de fora de série do moto, fora de série, olha aí, o Sampaio está batendo na trave e agora tem que se doar enquanto a vida é esperança. E essa esperança, e o Sampaio vivo, o Sampaio está classificado, buscar a sua classificação. Então, o Maranhão tem calendário, mas o Sampaio Corrêa não tem calendário. Então, o Maranhão Atlético Clube, se você analisar peça por peça, gente, o Maranhão não pode tá com, eu diria, a performance que está. Porque o Maranhão Atlético Clube está nesse momento, nessa condição. Campeão maranhense, jogando bem, amassando praticamente os adversários, ganhou o Sampaio Corrêa, que eu não acho que é goleada quando você impõe 3-0. Eu fico assim muito num placar clássico, eu acho que o placar é clássico, 3-0. Então, não pode ter desaprendido o Maranhão Atlético Clube. Então, uma equipe que está com um time redondinho. Mas aonde estaria, Laércio Costa, o problema do Maranhão Atlético Clube? E aí a gente poderia analisar junto esse momento do Maranhão Atlético. Estaria no sistema de defesa, porque a defesa do Maranhão, em algum momento, ela foi uma das melhores defesas dessa competição. Mas se você for olhar hoje o Maranhão Atlético, quanto já tomou de gols o Maranhão Atlético Clube, olha a campanha do Maranhão. São quantos jogos até aqui? 12 jogos. O Maranhão tem 13 pontos. É pouco demais, né, para o Maranhão. 13 pontos, 12 jogos. 2 vitórias, 7 empates, empatou demais. 3 derrotas. Marcou 14 gols. E sofreu 12 gols. 12 gols. O Maranhão sofreu muito. Sofreu muitos gols. 12 gols. E tem um saldo de 2 gols apenas com 36% de aproveitamento. O que está pegando o miolo da zaga desde a saída do Arley, né? Do Maranhão Atlético, que o time parece que a dupla não se entendeu mais. Que é o que a gente pode imaginar. Você sai de ter um miolo de zaga bem sólido para de repente você tomar aqui 12 gols na competição. O ataque do Maranhão, mesmo que não seja a melhor fase do seu atacante, mas o ataque está marcando. O ataque marcou, você marcou 14 vezes. Marcou até mais do que aqui. Vamos ver quem marcou 14 vezes. Quem está classificado aqui que marcou 14 vezes? Sampaio, 14 vezes. Imperatriz, 14 vezes. E o Altos, 22 vezes. Então, o ataque do Maranhão marcou igual o ataque do Sampaio, igual o ataque do Imperatriz. Mas a sua defesa é que está deixando a desejar. O que é que está acontecendo nessa marcação do Maranhão? Então, é ajustar essa marcação. E esse gol que o Maranhão pegou diante do Imperatriz, esse gol foi determinante. Também, para esse momento, o Maranhão Atlético está numa situação tanto quanto delicada, muito delicada na competição, porque é aquilo que a gente está falando da falha da defesa. Uma bola dessa aqui, onde você vai... A bola começou a rolar no horário marcado, repente, às 7h30 da noite. Aqui, logo no início... Só para tirar esse som aqui do Maranhão. Vamos lá. Dá uma olhadinha só aqui, ó. Aí o Jorge, né, que tentou marcar esse gol, mas lá no fim do jogo, aqui eu estou apresentando alguns melhores momentos para você do Maranhão Atlético, né, no sistema de defesa. Mas aí você tomar um gol, gente, lá no finalzinho, com um homem a mais, uma bola levantada de um extremo a outro, né? Foi muito longe, e aí o Railan daquele tamaninho, fechar por trás do goleiro, né? Sem ter uma marcação, aí foi a expulsão do Ícaro, né, no primeiro tempo, né? A expulsão do Ícaro, e aí você perder o jogo por 1-0,
Não se encontrou em momento algum, porque quem tinha que partir para cima, que ocupar os espaços, ter sempre um jogador sobrando, era o Maranhão Atlético Clube. E isso aí também não é gol que se possa perder, né? Você também tem que mentalizar legal. Olha aí, ó, essa bola aí levantada. Cadê a marcação? Cadê a marcação do Maranhão Atlético? Uma bola dessa aí, o jogador lá atrás, né? Fechando lá atrás. Então, não pode, né? Não pode o Maranhão levar um gol desse. Então tem que dar uma organizada, tem que dar uma parada, ver o vídeo do jogo, ver onde o time errou, ver o que está acontecendo. Não dá para perder gol de cara, não dá para perder gol de cara. Então, o que o Maranhão tem perdido de gols, esse complicado na competição, é uma festa. É uma festa. Então, o Machão da Ilha precisa colocar a cabeça no travesseiro, jogadores, e, gente, vamos fazer aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente fez que nos deu o título do Campeonato Maranhense. O adversário é o adversário que vai ter um compromisso difícil. E, sinceramente, não venham me dizer que o Sampaio vai abrir o Parnaíba. O Sampaio não vai abrir para Parnaíba coisa nenhuma. O Sampaio precisa, primeiramente, tentar ainda tomar a segunda colocação do Imperatriz para decidir em casa. Está valendo para o Sampaio Corrêa, gente, é calendário para 2026. Calendário, eu estou falando de calendário, atividade. O Sampaio não pode se dar o luxo de pegar um adversário mais forte. O Sampaio tem, porque quem quer também se classificar não escolhe adversário. Mas se você puder, no anseio de uma classificação, decidir com a sua torcida do lado, em casa, onde você conhece o terreno, muito melhor ainda. Então não há essa, não, de que o Sampaio Corrêa vai desacelerar, não. A consequência do jogo é uma coisa, né? Porque, olha, o que custou para o Sampaio Corrêa, eu não acredito em absoluto que o Sampaio abriu o jogo para o Maranhão para tirar o mote. Isso aqui já era. Eu não, quem quiser acreditar, pode acreditar. Eu não acredito, nunca acreditei nessa tese, né? O Sampaio, até porque tem demonstrado muito isso. O próprio Zé Augusto, em entrevista que você vai ouvir daqui a pouquinho, no fim do jogo, o que é que ele disse? Ele disse, olha, o time não pode, quem quer se classificar, quem quer almejar a classificação, não precisa ter altos e baixos, não precisa fazer um jogo bom e o outro mais ou menos, e um outro ruim. É preciso que o Sampaio tenha uma sequência. O jogo, a vitória diante do Tocantinópolis, ela não pode maquiar aquilo que o Sampaio Corrêa não fez no jogo, porque o que era para o Sampaio Corrêa fazer no jogo era aplicar uma sonora goleada em cima do Tocantinópolis. É isso que o Zé vai se referir, e é isso que eu assino embaixo também, e é isso que quem assistiu o jogo, quem acompanhou, quem ouviu o jogo também, pode ter essa percepção. Quantos gols perdidos, quantas bolas desperdiçadas. E os caras, eles vão lá e marcam os gols. Então não pode o Sampaio Corrêa desacelerar, tem que acelerar para cima. O Sampaio matematicamente está aí. É difícil não classificar com os 19 pontos, é muito difícil, mas precisa ter foco na competição, precisa buscar um adversário teoricamente mais fraco para você enfrentar na próxima fase. E mais do que isso, você decidir diante do apoio da sua torcida, ou o Sampaio vai abrir o jogo para o Parnaíba para deixar o Maranhão Atlético fora e decidir uma vaga para a terceira fase da competição fora dos seus domínios. Então eu não acredito. Isso aqui é bobagem, na minha opinião. Respeito quem tiver uma opinião contrária, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que o Parnaíba, como é o adversário direto, não é só o Parnaíba, o Iguatu também é o adversário direto, o Tocantinópolis também não está fora desse contexto. Então nós temos que acreditar, porque como é que vai acontecer agora o Altos? O Tocantinópolis vai receber o Altos jogando lá em Tocantinópolis. O Altos é o time a ser batido, é o único time invicto da Série D. O Tocantinópolis iria ganhar o Altos, só o futebol vai dizer, depois dos 90 minutos. Não acho que isto aconteça, mas é futebol. Aí vai o Parnaíba jogar com o Sampaio, agora depois pega o Imperatriz, na última rodada jogando lá no Frei Epifânio da Abadia. O Imperatriz, que é 2 vitórias, torcer por tropeços do Altos ainda, mesmo que seja em um jogo, para que em vencendo os 2 jogos, o time consiga ser primeiro colocado no grupo. O Altos precisa, inclusive,
está bem focado no jogo, então não vai querer perder sua invencibilidade diante do Tocantinópolis, minha opinião. Contra o Maranhão Atlético Clube, o Maranhão, vou repetir aqui, se fizer uma correção no sistema de defesa, que tomou muitos gols, o Maranhão tem condições de ganhar o Altos. O Maranhão tem condições de ganhar o Maracanã. O Maranhão ainda pode, de repente, ter essa esperança de que o time do Parnaíba venha a tropeçar diante do Sampaio, que o Iguatu tropece diante do Imperatriz, que o próprio Iguatu, que é o último adversário do Sampaio, olha todo esse contexto aí, é o último adversário do Sampaio aqui no Estádio Castelão, que o Sampaio também consiga vencer o jogo. Então o Maranhão Atlético tem que fazer hoje a sua parte, ganhar o Maracanã, para ir para a última rodada, para encarar ainda invicto o Altos, para buscar a sua classificação. É o que resta dessa festa, é o que resta para o Maranhão Atlético Clube, é o que resta para o time atleticano ainda permanecer vivo até a última rodada da competição. É ganhar logo, é uma partida de cada vez, é ganhar o Maracanã, esperar que esse time jogue nessas duas partidas, que o Marcinho tire mais uma vez o que tirou no Campeonato Maranhense e arrancou de quase uma desclassificação na primeira fase para um título estadual, que possa tirar agora, demonstrar mais uma vez uma força, uma reação, o querer é poder. Então é agora que o Maranhão tem que focar nesses dois jogos finais, né? E tentar derrubar o invicto Altos, que se não for derrubado pelo Tocantinópolis, mas o Maranhão precisa derrubar, precisa de 2 vitórias e, enfim, torcer. E eu acho que é perfeitamente possível a combinação de resultados para a classificação de 3 maranhenses. É um sonho para nós, ou não é? 3 maranhenses na segunda fase da Série D. Praticamente a gente garantiria um acesso. Eu disse praticamente, porque você ter 3 maranhenses na segunda fase, e aí você já ter garantia de uma passagem mais adiante. Então, cara, eu acho que o enredo era muito bacana, né? Se isso acontecer dessa forma. O Imperatriz, Sampaio, o Maranhão Atlético Clube, não é impossível de acontecer. Tudo pode acontecer nessa reta final aí de Campeonato Brasileiro. O Marcinho Guerreiro falou, então, não tem essa, não tem que trabalhar, é o que resta para o time do Maranhão Atlético Clube. Sampaio Corrêa agora. Bolívia, querido, o tricolor de São Pantaleão ganhou o jogo diante do Tocantinópolis. O Nadson retornou ao time. O Zé Augusto sabe que pode contar com o Nadson. Ele espera que o time tenha um equilíbrio que é um equilíbrio necessário para que a equipe possa se comportar muito bem. Ao fim do jogo, o Zé Augusto falou em coletiva. Vamos ouvir aqui o José Augusto. Que poderia ser mais tranquila para o Sampaio Corrêa, né, pelo que o time jogou, mas é um resultado gigante. O Sampaio está praticamente, matematicamente, inclusive hoje pode garantir essa classificação. Sem dúvida, acho que pelo resultado foi ótimo, né? Mas eu acho que, como eu falei anteriormente ali para a TV do clube, acho que quando o torcedor vem de maior número, a gente faz um jogo ruim. Eu acho que não foi bom o jogo, o que valeu foi os 3 pontos. Eu acho que nós temos que concentrar mais para cada jogo, para o time que quer acesso. Não podemos oscilar de uma partida para outra. Fazendo um jogo muito bom contra o Imperatriz, fazendo um jogo muito ruim contra o MAC, depois faz um jogo mais ou menos contra o Tocantinópolis, respeitando a equipe do Tocantinópolis, mas o jogo não era tão, como se desenhou, para ser tão difícil dessa maneira, mas a gente oscila, né? A gente precisa maturar muito a equipe para que ter acesso. Acho que falta concentração, acho que falta mais saber onde que nós estamos. Mas nós estamos numa equipe grande, uma equipe que passou aí quase 5 anos na Série B, uma equipe campeã da Copa do Nordeste, uma equipe que tem uma torcida imensa, uma equipe campeão brasileiro em 3 divisões, se não me engano. Então a gente tem que saber onde a gente está para a gente concentrar cada jogo. A semana ela é muito importante de concentração e a gente acaba não concentrando. Por isso a gente tem que maturar a equipe. Eu espero que nós concretizamos a classificação hoje no jogo de daqui a pouco do Imperatriz e MAC, né? Algum resultado lá não deixa matematicamente classificado. Então a gente precisa maturar, a gente precisa concentrar mais, saber realmente onde a gente está. Não podemos dar mole num jogo como esse, que se tornou fácil dentro do jogo. Então fizemos um gol no final do primeiro tempo e depois fizemos um agora de cabeça, que acho que o Ian merecia esse gol, por toda a briga que ele tem, está oscilando no jogo também, eu sei disso. Mas a gente precisa maturar mais, precisa ter mais concentração para saber onde está. Está no Sampaio, precisa estar concentrado desde o início da semana até o dia do jogo. É certo, obrigado ao técnico Zé Augusto. Pegar a palavrinha aqui.
Nades, você voltou aí depois de mais ou menos o quê? 1 mês, 2 meses parado, você estava? Mais ou menos quase 2 meses. Quase 2 meses parado, você voltou no jogo diante da equipe do Tocantinópolis e já dando uma assistência para o gol do Ian Christian. A gente acabou de falar com ele agora há pouco aqui, também falando sobre a questão do protocolo dele, para voltar aí também o mais rápido possível. Assim como você ficou um tempo parado, ele acho que pode ficar uns 5 dias. Agora falando de você volta com uma assistência em um jogo muito importante que deixa o Sampaio Corrêa matematicamente classificado. Queria saber de você primeiro da sua volta e já projetando o próximo jogo também diante da equipe do Tocantinópolis, ou do Parnaíba. Primeiramente, muito feliz, né, pelo retorno. A gente sabe que lesão para o jogador é uma coisa muito ruim, né, e a mim eu passei esse período de quase 2 meses afastado, sem poder fazer o que eu amo, né, e voltar a poder ajudar a camisa da Bolívia, né, meus companheiros, é muito bom, né, feliz pela assistência, né, feliz mais ainda pela vitória, né, os 3 pontos que deixou a gente aí, né, bem perto do nosso primeiro objetivo, né, que é a classificação. E agora a gente tem esses 2 jogos, né, um fora de casa e outro em casa, né, pra gente ir em busca aí das vitórias, pra gente entrar nesse mata-mata aí cada vez mais confiante, né, cada vez com mais força de grupo e pra gente buscar o objetivo final do clube, né, que é esse tão sonhado acesso. Então é isso que o Sampaio tem que fazer, né? Buscar esse acesso que o Sampaio Corrêa despencou nos últimos anos. Despencar é fácil, chegar lá que é difícil, né? Muito difícil, mas Sampaio é Sampaio. Tem a camisa, o Sampaio tem... se o jogador focar que ele está aqui, tô com o Sampaio Corrêa, um time acostumado a vitória, acostumado a títulos nacionais, de estar na Série B. Vamos focar com este grupo maranhense, que o Sampaio já conseguiu acesso com a maioria de jogadores da casa. Então essa é a hora do jogador maranhense que brilha em qualquer parte do mundo. Você vê um monte de jogadores no exterior, tem o Wesley, que deve ser vendido aqui para o Wolverhampton, da Inglaterra, uma fábula de dinheiro, garoto aqui de Açailândia, e tantos maranhenses espalhados nesse mundo de meu Deus aí. Então, eu acho que a hora é essa, meu amigo, de brilhar e buscar o lugarzinho ao sol. Você quer o lugar ao sol mesmo? Você quer ser o atleta de alto rendimento? É a hora de se doar. Isso aqui vale para Sampaio, para jogadores do Imperatriz, isso aqui vale para os jogadores do Maranhão Atlético, tem um monte de jogadores maranhenses também. Então os maranhenses estão aí, a hora de brilhar é essa agora, é focar. A gente só vai ser olhado se a gente estiver no topo, se estiver ganhando. Olha aí o exemplo da Raicinha, a Raíssa Leal, a fadinha. Quantas vezes não saiu seu pai e sua mãe aí andando com recursos próprios, tentando buscar aí patrocínios, ninguém olhava para a Raicinha. Foi só ela brilhar, meu amigo, que está aí, ó, o mundo aos seus pés, conquistando títulos e mais títulos, e brilhando em Olimpíadas. E aí, veja, todo mundo, o foco está nela. O foco está na Raicinha. Então é isso. Vamos ter foco. Mentalize que você pode, querer é poder, tá? Querer é poder. Então, vale para todos, né? Que querem vencer na vida nesse momento. Então aí o Nadson falando, é um jogador que eu acho importante. Ainda há pouco estava sem áudio, né? Passou um minutinho sem áudio, mas o que eu falei foi o seguinte, que o Nadson é um jogador muito importante e que deve ajudar muito o Sampaio Corrêa agora, nessa reta final de campeonato. Deve ajudar bastante o Sampaio Corrêa, porque é um jogador ainda jovem, eu falei isso na segunda-feira, mas é um jogador que já tem o conhecimento e tem o talento também, né? Tem um talento também. Então é focar, é foco, como ele mesmo disse, é foco. Vamos focar. Bolívia querida. E o Imperatriz, o Cavalo de Aço, não poderia estar vivendo uma atmosfera tão boa como está, depois da vitória diante do Maranhão, de ainda estar focando numa liderança do grupo A2, e somente o Imperatriz pode tirar a liderança do Altos. Por que só o Imperatriz pode tirar? Porque o Imperatriz, mas também ainda depende, né? Porque precisa que o Altos perca os 2 jogos, né? Perca para o Tocantins, como diz lá o Verdun, o Tocantino, que perca para o Tocantinópolis e também que perca para o Maranhão Atlético e que vença os 2 jogos. Olha isso que eu falei ainda há pouquinho. Vencer do Iguatu no próximo fim de semana lá no interior do Ceará e vencer do Parnaíba lá no estádio Frei Fã da Badia. Aí sim, só assim o time do Cavalo de Aço poderia almejar, chegar a essa primeira colocação.
mas não é fácil. O time do Alto está muito embalado. E para perder o jogo para o Tocantinópolis, só se acontecer um desastre, né? Só se o Tocantinópolis tirar um coelho da cartola, muito bem tirado, né? O Verdão do Norte, tirar um periquito da cartola, né? É isso aí. Bom, minha galera, o que mais que eu tenho para dizer aqui em relação? Sampaio Corrêa falei, o Sampaio Corrêa quer zerar os cartões. Como zerar os cartões? Zerar os cartões porque tem, por exemplo, o Ian Christian, ele está com o terceiro cartão amarelo. Então, se ele vai para o jogo lá em Parnaíba, não deve ser escalado, porque ele vai ficar até sexta-feira sem nenhuma atividade, viaja com a delegação do Sampaio, vai ficar no banco de reservas. Quem vai entrar é o Dedé. Eu falei ontem Guilherme e eu quero pedir perdão aqui, que não é Guilherme é meia, é o Dedé, que vai entrar na zaga central. Porque quem disputa com o Wesley é o Fábio Aguiar, que é quarto zagueiro. E quem disputa a posição com o Ian Christian é o Dedé. Então, Dedé que vai entrar na zaga central, ao lado do Wesley Barbosa. E o Ian Christian, como não treinou durante toda a semana, ainda em observação, hoje é quarta-feira, então não vai treinar durante esta semana, vai ficar no banco de reservas. E lá no banco de reservas, ele pode pegar o cartão amarelo, né? Aí, em pegando o cartão amarelo, zera, tá de volta já para o mata-mata da competição. Vamos esperar, né, para ver esse jogo do Sampaio, para ver se todos vão estar aptos para o mata-mata, porque o Sampaio está classificado, ninguém tira essa classificação do Sampaio Corrêa Futebol Clube, o Imperatriz classificado, o Altos classificado, só resta tudo isso que acabamos de falar ainda há pouquinho, para sacramentar aí essa vaga em disputa acirradíssima entre Maranhão Atlético Clube, entre Parnaíba, o Iguatu e o próprio Tocantinópolis ainda brigam por essa vaga. Mas tudo pode acontecer. Os minutos finais aqui para falar um pouquinho aqui também do basquete, galera. Vamos dar uma olhadinha no basquete. Eu gostaria muito que a gente desse uma olhadinha no basquete. Deixa eu ver aqui se a gente está com o basquete na tela. Não, eu estou com a Série D do Campeonato Brasileiro. A Série D a gente já falou, está tudo certinho, por todas as classificações que nós falamos ainda há pouquinho, mas o Sampaio está na decisão aí da LBF, né? Você sabe disso. LBF. E aí o Sampaio ganhou o primeiro jogo do Cerrado, e aí abre 1-0 na série. Outro que ganhou também o seu primeiro compromisso foi o São José dos Campos em cima do Ourinho, 1-0 na série. O SESI ganhou do Sodier Mesquita de 1-0, abriu 1-0 também na série, e o Unimed Campinas ganhou o Corinthians de 1-0. Então essas equipes estão disputando para ver quem é que vai chegar nessa grande final. O Sampaio Corrêa pode, já no próximo jogo aqui em São Luís, já sacramentar, não precisando do terceiro jogo, a sua classificação, e aí vai esperar depois os acontecimentos de São José e Ourinhos, mas é bom lembrar que é o Cerrado já impôs inclusive uma derrota ao Sampaio Corrêa, mas o Sampaio, de acordo com o jogo que apresentou, ganhando com uma diferença de 22 pontos da equipe do Cerrado lá em Brasília, está muito credenciado aqui para fechar logo na segunda partida esse jogo aqui. Mas a gente já viu também o Sampaio Corrêa fazer um jogo tão bom no ano passado, inclusive, fora, e quando chega em casa perde o título. Aí não dá, né? Aí não dá, mas eu creio que a direção do Sampaio tomou as providências, tirou o Pelosini, trouxe o novo treinador, o cara chegou aí cheio de gás e está no comando aí do Sampaio Corrêa. Vamos partir aí para essa reconquista, né, do título do Sampaio Corrêa, Sampaio que persegue o seu quarto título da LBF. Vamos aguardar, vamos esperar. E a gente vai, se Deus quiser, também contar essa história para você por aqui pelo canal Laércio Costa Narrador. Placar esportivo, grande placar esportivo. Com os jogos que vão acontecer hoje. Olha, ontem o Vasco perdeu de 4-0 para o Independente Del Valle. Perdeu de 4-0, praticamente se despediu da Sul-Americana. O Vasco da Gama, rapaz, os dois zagueiros, tal do Lemos e o Paulo Vitor, parece que é João Vitor ou Paulo Vitor. O cara, entregaram ali a rapadura, brincadeira. Time ruim, e ainda teve salvo engano, foi o Piton que foi expulso logo no princípio do jogo. Aí na altitude o negócio realmente complica. O Bahia 0-0 com a América de Cali, foram os principais jogos. Hoje temos o Santos e o Flamengo, você acompanha aqui no canal também. Champions League, Dinamo Minsk contra o Ludogorets, Linfield
e o Shrewsbury, né? Estarão jogando Copa Sul-Americana Bolívar e Palestino, Alianza Lima e Grêmio, San Antônio Bulu e Once Caldas. Na Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, aqui ó, Palmeiras e Mirassol, 19 horas, Ceará e Corinthians, 19 horas e 30 minutos. Voltemos. Santos e Flamengo, 20 horas, acompanhe aqui no canal Laes Costa Narrador hoje, 21h30 Botafogo e Vitória, e às 21h30 também São Bragantino e São Paulo. Essa é a ordem dos jogos. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, Santos e Atlético, América e Fortaleza, Grêmio e Cuiabá, Cruzeiro e São Paulo, Bahia e Botafogo, Juventude e Vasco, Bragantino e Internacional, Atlético Goianiense e Palmeiras. Todos esses jogos acontecendo a partir das 15 horas de hoje, tá? O Campeonato Brasileiro aí Sub-20. Agora, torcida, vamos lá na tua participação. O recadinho que a galera mandou para nós. Então, se a galera mandou recadinho para nós, nós temos o recadinho da galera. Aqui o torcedor, que eu agradeço muito a participação. E eu vou começar pelo meu brother Francisco, grande Francisco. Trazer aqui o torcedor na linha para participar com a gente. Tá aqui o torcedor na linha. E o Francisco, cadeira cativa. Tá com saudade dessa galera participando também por aqui. O Francisco lá de Tutóia, Maranhão, vai mandar o seu recado. Eu acho que é o Francisco. Diga aí, Francisco. Boa tarde, meu amigo Laércio. Grande abraço. Estou aqui, Laércio, aqui acompanhando o teu programa. Começou às 11h30, né? Isso. Eu estou aqui acompanhando, já está terminando. Eu acho que eu liguei a televisão um pouco tarde, não sei. Não, 11h30, está começando. Mas eu estou aqui acompanhando, Laércio. Laércio, quase que eu acerto o placar do jogo do Sampaio, né? Quase. Eu botei 3-0. Foi. Mas foi 2-0. Mas se o centroavante improvisado, né? Se ele não ter perdido aqueles 2 gols, ter feito mesmo um. Você tinha acertado. Não é verdade? Eu tinha acertado pra cá. Mas eu quero te dizer que o Sampaio jogou pra ganhar, né? Mas não jogou bem não. Eu não achei que o Sampaio jogou bem não. O Carral entrou bem no segundo tempo. Entendeu? Mas infelizmente o centroavante improvisado, o jogador improvisado nunca é como o dono da posição. Ele pode até jogar, tudo bem, mas ele não é como ele jogar na posição dele mesmo, né? Acho que até por isso ele perdeu aqueles 2 gols, que ele saiu de cara com o goleiro, cara. Ali era para um centroavante mesmo de goleador não perder aqueles 2 gols, não. Mas é isso, né? Sampaio ganhou, o importante é que ganhou, praticamente está classificado, não é verdade? Verdade. E tu está sabendo se o Sampaio recontratou alguém, Laércio? Não é possível, Laércio, que o presidente não esteja vendo. Que o Sampaio precisa para o mata-mata, ele precisa dos 4 a 5 jogadores. Jogador cascudo, experientes, com essa competição, para chegar, pegar a camisa e ajudar o Sampaio a subir. Esse grupo aí do Sampaio, ele é bom, entendeu? Mas para subir, não é fácil não, Laércio, para subir. O Sampaio tem que fazer contratação. E esse grupo aí, se ficar para o ano que vem, com mais uma das contratações, aí o Sampaio pode ser que faça apresentações melhores, não é verdade? O que tu acha, na minha opinião? Sim, claro. Tá bom, Laércio? Tá, eu Fica acredito. com Deus, Laércio. Deus abençoe. Grande abraço, meu irmão Francisco. Eu inclusive, falei que ia falar sobre as contratações do Sampaio. O Sampaio está no mercado, tá? O Sampaio não deixou de estar no mercado em momento algum. Acontece que está tendo a dificuldade de trazer os jogadores que não querem vir ainda da Série C para a Série D. O preço está altíssimo dos jogadores, por isso o Sampaio está segurando um pouquinho mais. Agora só que o mata-mata vai começar, né, daqui a 3 semanas, né? Porque tem esse resto de semana agora, mas 2 semanas e meia começa já o mata-mata. E o Sampaio precisa, não só o Sampaio, todos os outros também, ter jogadores logo aqui. Mas o que o Sampaio diz é o seguinte: estamos no mercado, vamos ver se termina logo agora essa fase, para que jogadores da série, que o time não avance, jogadores possam ainda vir da Série D para o Sampaio Corrêa. Contratar da Série C está muito complicado, segundo as palavras da direção do Sampaio Corrêa, tá bom? É isso, Francisco. O certo talvez o Sampaio consiga trazer alguém da Série C, mas está muito complicado para trazer da Série C nesse momento.
Ô, meu amigo Pimentel, mandando o seu recadinho também aqui no canal Laércio Costa Narrador. Galera, cadeira cativa, manda o seu comentário. Meus comentaristas, os comentaristas aqui do canal LCN, participando, mandando o recadinho. E esse recadinho é muito legal, muito importante. A gente gosta muito de ver essa moçada participando. Participe também, ó. Tem o nosso Carlos Carvalho, lá de São Paulo. Tem o nosso Robson, de Governador Valadares. Tem o Miguel de Goiânia. Tem o Francisco de Goiânia. Tem uma moçada que tá levando falta por aqui, hein? Envie a qualquer momento o seu áudio, que esse áudio vai ser registrado aqui no nosso conteúdo do canal Laércio Costa Narrador. Pimentel Filho, torcedor na linha. Fala aí, comentarista Pimentel. Muito bom dia, meu caro amigo Laércio. Que alegria. Todos os dias, Laércio. Eu estive até com saudade de você. Obrigado. Muita gente confunde quando a gente fala isso, mas é porque você eu considero como um amigo, como se fosse minha família, Laércio. Obrigado. Então eu tive saudade e perguntei comigo mesmo o que está acontecendo com meu amigo e pedi muito a Deus por você. E você está aí, vejo bem, graças a Deus. E, meu amigo, vamos ver o que vai acontecer. Só que eu acho que o Sampaio agora, depois de classificado, possa fazer mesmo que seja poucas contratações, mas contratações suficientes para que o Sampaio faça uma campanha e saia da Série D. Uma campanha muito boa, fortaleça o seu time. O Sampaio tem um time, quando quer jogar, aquilo que eu disse, quando quer jogar com vontade para vencer, ele vence. Esse começo do jogo contra o Tocantinópolis, eu cheguei a me irritar, estava ali um jogo morno, frio e tal. E, de repente, depois o Sampaio foi melhorando. O Sampaio falta um centroavante e matador, isso a gente vê. O Sampaio falta alguns no meio de campo que ajude o Sampaio, mas o Sampaio está bem. O zagueiro, eu não tenho que reclamar do zagueiro, estão bem. Lateral esquerdo está bem, com Gabriel, e o lateral direito, na ala direita, também com uma coisa assim. Bal. E aquele outro, o Rai, muito bom jogador. Também o Sampaio. O goleiro às vezes dá umas falhas, mas ele tem feito defesa surpreendente. Tá bem o Sampaio. Tá bem. O que falta é só um matador e duas peças ali, uma no meio de campo e um centroavante ali, à altura. O Sampaio vai fazer um bom jogo. O Eric Carral entrou bem, agora no segundo tempo entregou a bola para o Erivan fazer gol por 2 vezes e ele perdeu 2 gols ali, praticamente bom de fazer aqueles gols, mas tá bem o Sampaio. Um abraço, meu amigo, estamos lhe assistindo e fique com Deus, sempre com Deus. Valeu. Pimentel, muito obrigado, meu irmão. A recíproca é verdadeira. Acontece que às vezes a gente tem alguns compromissos num horário matinal, fica assim difícil a gente manter, né, a linha do programa às 11h30 da manhã, 11 horas, 11h30 da manhã. Então a gente resolveu que nesse período agora a gente faz as gravações, manda os comentários, pode mandar o comentário a qualquer momento, os comentários vão sair dentro do nosso conteúdo e as nossas lives também estão acontecendo das transmissões dos jogos, que a gente conta muito aí com vocês, tá bom? Obrigado, Pimentel, um abraço, querido. E o nosso amigo Lima também passa por aqui para mandar seu recadinho aqui para nós. Lima também é o torcedor do Sampaio Corrêa, que envia muitos comentários para nós e a gente agradece muito. Lembrando que você que está aí, você que faz tempo que não participa, participar, enviar seu áudio aqui para nós. Será assim um prazer muito grande ouvir a tua opinião, saber o teu pensamento em relação a essa reta final de classificação da Série D do Campeonato Brasileiro. Fala, grande Lima. Laércio, bom dia, Laércio. Bom dia. Laércio, que adianta enganar o torcedor do Maranhão, que o Maranhão tem chance, mas não tem chance nenhuma mais, rapaz. O Maranhão sem chance mais, não tem mais chance de nada. O Maranhão tá derruba ele, não derruba os outros. Contra o Sampaio, deixa um fogo doido, quando ele fora, não era nada. E pratinho de moleta. O maior jogador em campo, jogando nada também. Eu consegui fazer gol do Maranhão, rapaz. Eu assisti o jogo todinho, fiquei indignado aquele ali, eu torcendo do Maranhão, torcendo doido. O seu pai foi o centroavante, nosso presidente. No meio de campo bom, só isso, pronto, você vai lá e frente. O centroavante bom ali, terminando o gol na área ali, é fatal.
Não vai inventar, Zé Augusto. O rapaz que vai de centroavante tá queimando o rapaz. Rapaz, vou embora, é a posição dele. É um craque. Mas não tem centroavante. Se tinha mandado embora para puxar o Rio, pegou para correr e mandou o cara embora. Mas depois era o rapaz. Mas tá o Fiel não pode mais, o do time, né? Não pode mais, né? É complicado, achando centroavante na época dessa. Sampaio não tem centroavante de fazer gol, gente. Pelo amor de Deus. O time do Sampaio é bom. É um bom time, viu? É um bom time. Time para subir mesmo. Aí o cara diz, Sampaio não solta, mas é um time bom, senhor. Falta apenas um centroavante, só isso, nada mais. Passa gol. Pede gol de barra atrás, pede só ficar em gol, vira agora para cima, não tem condição. Você pode estar classificado, rapaz. Você pode estar classificado. Não, classificado tá, Lima. Agora é melhor subir mais para uma posição melhor, porque é um time mais ruim. A segunda em casa tem que subir mais. Ele pegou o Paraíba lá dentro, lá 22 pontos. Ganhou o outro time que é ruim, para 25 pontos, tranquilo. Viu? Tranquilo, seu pai. Vai ficar em segundo lugar, tu vai ver. Vai aguardar, Lima. Pô, é o que a gente espera, né, Lima? A gente espera que verdadeiramente seja assim, que o Sampaio Corrêa consiga brilhar muito, consiga chegar a essa segunda colocação, Sampaio ou o Imperatriz, desde que seja um dos dois, tá tudo certinho. É bom lembrar que o Imperatriz também é um time do estado do Maranhão. Claro que o torcedor do Sampaio quer que o Sampaio chegue e é preciso focar verdadeiramente nisso para decidir em casa. O Imperatriz também sabe que é preciso manutenção ou chegar à primeira colocação. Ainda tem possibilidades, eu acho muito remota, muito difícil. De qualquer forma, se os 3 maranhenses pudessem classificar, se classificariam, Lima. O Maranhão Atlético matematicamente tem chance. Agora, se vai conseguir, se vai fazer o seu dever, aquilo que não fez até agora, aí é outra história. Mas matematicamente, com certeza ainda tem possibilidades por toda essa combinação que nós já falamos aqui. Obrigado pela participação, minha galerinha. Daqui a pouco tem transmissão aqui no canal Laércio Costa Narrador, tem Santos e Flamengo. Não deixe de passar por aqui para você nos dar uma moral, para nem que seja 2 minutinhos acompanhar com a gente, deixar o seu joinha, muito importante. Então, obrigado pela sua conexão, lembrando que amanhã estaremos de volta com mais um conteúdo, trazendo todas as informações ou a qualquer momento, tá? Então, acione o sininho aí para ser notificado das nossas transmissões, não deixe de estar conosco, participando, enviando os seus comentários para que você também faça parte aqui do nosso programa aqui do canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se no nosso canal se não for inscrito, acione o sininho e compartilhe com seus amigos, no seu grupo de amigos. Um grande abraço, uma abençoada quarta-feira para todos nós. Até mais.